Herculano Pires, Pesquisa sobre o Amor. Pesquisa sobre o amor é uma síntese da visão humanística e filosófica de Herculano sobre a sociedade, e em especial o relacionamento afetivo entre o homem e a mulher. No livro, Herculano demonstra que a sexualidade é a concretização do poder criador do homem e da mulher, na conjugação afetiva dos elementos biológicos, sob a regência do amor. E acrescenta, o sexo é o instrumento dessa realização genética que exige do casal humano a doação total dos poderes espirituais e corporais nele concentrados, no ato da criação. Com sua visão de filósofo espírita, o autor penetra em terreno de extrema atualidade para decifrar a paixão, a atração sexual, os seus equívocos e construções, a solidão, o romantismo, a juventude e a velhice. Por fim, Herculano demonstra que para conhecermos o amor divino devemos partir do amor humano, pois este último está ao alcance da nossa percepção. 1. O despertar da existência. O amor é o clarim que convoca o ser para a existência. É o toque de caixa que o arranca do mistério do não-ser. Um casal se encontra e se funde no ato do amor, dois corpos vibram no mesmo diapasão. O poder criador convulsiona as entranhas conjugadas na busca da plenitude impossível, desencadeiam-se as forças genéticas e a fecundação se processa no ritmo das células germinais. O fruto do amor se define na caverna platônica como o número primeiro dos pitagóricos, solitário no inefável. O estremecimento erótico gera a década de um novo cosmos. Deus nasce na gruta escura da contradição dialética de espírito e matéria. Quem perturbar ou interromper esse processo divino de uma nova gênese será um decida. A cólera dos elementos se desencadeará sobre ele, porque um novo ser se projetou na existência e ninguém em parte alguma e em nenhuma circunstância, tem o direito de profanar a intimidade secreta em que a vida brota do ser, em busca do amor. A solidão do não-ser se rompe quando o ser supremo e absoluto pronuncia o fiat do relativo. Nasce então, primeiro a relatividade, em que o absoluto se parte em pedaços e migalhas, como o pão, depois a temporalidade, em que a experiência desenvolve os trigais do futuro, e, por fim, a existencialidade, em que o ser relativo se projeta na conquista da reascendência, que é o amor em essência, na atualização das potencialidades possíveis. Nessa fusão do ser, do tempo e do amor a se projetar na existência, como um bólido que romperá a barreira da morte para lançar-se no infinito atemporal. Essa não é uma parábola mística, nem uma cogitação filosófica ou o resultado de uma análise científica, mas a intuição total da realidade ontic em suas perspectivas ontológicas e existenciais. O não-ser não é uma negação, mas uma criptohipótese do inefável pitagórico que se realiza na mônada, essa semente do real e real, que, no existencial gera as almas viajoras do Plotino, povoando as hipóstases da estrutura cósmica imóvel com a inquietação, as angústias e o sentimento da fragilidade existencial. A metamorfose é a lei suprema que rege o império de todo o esquema da infinitude inefável. A única chave de que o ser dispõe, como homem, anjo e Deus, para mergulhar no mistério genésico é o amor, que ele perde na existência, arrebatado no delírio das paixões, e só pode recuperar na transcendência. O ser que se imanencia no real e real cai no objeto, que só a angústia, o desespero e a dor podem quebrar para libertá-lo de si mesmo. Aceitar a imanência e apegar-se a ela é uma tendência natural do ser na existência. Ele cai na rotina e se faz estagnação. Marginaliza-se como água parada ao lado do fluxo existencial. Acomoda-se ao ritmo das coisas, dos objetos e das convenções, que são objetos socioculturais. Embora a cultura seja necessariamente um fluxo, sua relação genética com a sociedade tende sempre a diminuir a sua flexibilidade. Essa diminuição pode resultar em estagnação total, como se vê na história das grandes culturas orientais e particularmente no exemplo da China antiga. Todo ser tudo o que é tende a conservar-se como é. Esse instinto de conservação tanto existe nos objetos concretos como nos abstratos. A dualidade universal nos mostra que o existente, o homem, apega-se mais ao sensível do que ao inteligível.
É mais dominado pela afetividade e as sensações do que pelo raciocínio. As sensações o retêm imantado ao plano genético, impedindo a sua entrega ao fluxo da evolução cultural e do desenvolvimento mental. As energias vitais preponderam nele sobre as energias intelectuais. Ele pensa, aspira e sonha, mas, principalmente, se acomoda à rotina, da qual somente se afasta quando forçado. Essa disposição acomodatícia cresce e engorda nas relações familiares, sociais e nos compromissos profissionais. Daí a necessidade de períodos duros, de situações problemáticas, de sofrimento e dor para arrancá-lo da rotina. O ser projetado na existência encontra a festa do mundo e a ela se entrega, mas a própria existência dispõe de recursos para fazê-lo sentir que é um ser dotado de consciência, deveres e responsabilidade. O apego ilusório às coisas e à rotina fazem parte de um processo disciplinar. A festa do mundo exige pagamento de entrada e permanência, exerce vigilância sobre ele e seu comportamento. Logo na infância a sua afetividade se desenvolve em direções várias e ele sente a ameaça da solidão e a necessidade de buscar alguém. O instinto de imitação desperta-lhe o desejo de encontrar o parceiro ou a parceira da vida, como vê no modelo geral dos casais. Sua inocência aparente o impele a sonhos de convivência misteriosa com alguém que o espera numa esquina do mundo. Por baixo da inexperiência infantil fermentam os resíduos de um passado desconhecido, agitam-se os vetores de energias maduras e tensas, de mecanismos psicobiológicos prontos a aflorar no processo de maturação. Na fase infantil dos tateios, da curiosidade, das perguntas e dos espantos, a inteireza do ser aguarda o momento de impor a sua realidade à realidade do mundo. Repete-se em cada nascimento, em cada penetração de um ser na existência, o episódio do cavalo de Troia. Ante a muralha do existencial os seres inexistentes vigiam como os guerreiros gregos, protegidos por seus deuses. Um não ser ingênuo e puro, impotentes e abandonado, é deixado ante a porta-fortaleza. Os troianos, os que vivem e existem na realidade plena, por trás da muralha, encantam-se com a doçura e a fragilidade daquela criança exposta aos perigos, abrem a porta e a recolhem, embalando-a em seus braços poderosos, sem dar ouvidos às profecias de Cassandra. Mas no interior da criança estão ocultos os conquistadores experientes. A existência, essa Troia cercada de muralhas no planalto da vida, vai ser conquistada ferozmente pelos instintos de conquista e domínio que explodirão no anoitecer. Cada não ser busca a sua Helena raptada, a sua contrafação que o completará no plano existencial. Não há guerra gratuita, batalha sem objetivo. Cada ser lançado na existência é, ao mesmo tempo, um vetor energético e uma busca emocional de realização humana. Muito antes de o primeiro eclodir da virilidade na puberdade, a marca do amor definiu não ser como o conquistador da existência. Para os que estão por trás da muralha, na realidade troiana, a imobilidade e a beleza escultural do cavalo de Troia representam apenas a ingenuidade infantil dos sonhadores gregos. Mas cada um deles, ao romper a muralha existencial, está armado com os poderes de Eros. Basta se acomodarem na existência para se firmarem nela, para logo se atirarem na batalha do amor, não para destruir, mas para conquistar. A destruição que causarem decorrerá da resistência que lhes opuserem, mas cada destruição exterior corresponderá a uma conquista interior. A existência é o mundo do existente e ao mesmo tempo a rota da sua projeção ao alvo que ele terá fatalmente de atingir, o amor. Por isso ele se empenhará na luta da conquista existencial em treinamento constante, não para combater os outros seres e conquistar as suas posses, mas para conquistar a si mesmo e descobrir em si, no seu próprio interior, as jazidas auríferas das quais extrairá o tesouro de suas potencialidades convertidas na atualização de si mesmo. Por isso dizem os filósofos existenciais que a existência é subjetividade pura. O mundo existencial não é o mundo material em que o ser realiza a sua façanha grega. Esse mundo é apenas o palco eventual da sua batalha íntima, aquele point d'optique romântico da expressão de Victor Hugo, ali, por trás das máscaras e em meio das cortinas em que ele representa o seu papel,
centralizando em aparatos convencionais toda a riqueza e diversidade das dores e inquietações dos homens. A conquista da vida não pertence a ele, mas àquele poder que, segundo Hegel, se desdobra na história e para Bergson é o elá vital que se infiltra na matéria e a domina, gerando as espécies vivas e plasmando as suas formas, os seus instrumentos de ação exterior. O homem é o ser de si mesmo, a alma, a personalidade, o eu oculto que só se revela no processo de relação. Mas arrasta consigo o ser do corpo, de que trata Kardec, esse estranho Sancho, escudeiro do Quixote nas lutas contra os moinhos de vento. Mas Sancho não é o não-ser ou a sombra do ser, como querem alguns pensadores, pois tem o seu próprio ser e exerce a função de vigilante e crítico do cavaleiro audaz. Ambos avançam, como Davi, ao encontro dos gigantes de um só olho, não pelos gigantes mas por Dulcineia. Abater os gigantes, que são deformações da realidade, é função do cavaleiro que o pajem não consegue compreender. Rocinante obedece ao Quixote como o ser do corpo obedece ao ser espiritual, mas Sancho é o crítico da razão comum, do bom senso burguês que não pode entender as ações heróicas do cavaleiro por sua dama. A visão esquizofrênica do Quixote abrange a supra-realidade dos símbolos dos mitos, mas a visão normal de Sancho, condicionada pelo nível prático da vida no burgo, não alcança além das aparências materiais. Por isso, o ser verdadeiro, aquele que é em si por si, limita-se a utilizar Sancho como utiliza Rocinante em suas investidas contra as deformações do homem, a começar de si mesmo, para que o mundo de Dulcinea se torne adequado à sua beleza e à finura do seu espírito. A natureza dramática do homem, que Unamuno acentuou, decorre dessas contradições internas da sua posição existencial. Descartes já havia observado a necessidade de prevenir-nos contra a confusão habitual da alma com o corpo. Dessa confusão resulta o abastardamento do amor, reduzido a simples exigência biológica e em consequência e logo mais atirado entre os subprodutos sensoriais. O amor assim amesquinhado e aviltado vinga-se do homem nivelando-o com os animais e rebaixando a eles, que tem pelo menos a desculpa da inconsciência. Richet, o fisiologista, depois de suas numerosas e bem-sucedidas pesquisas metapsíquicas, chegou à conclusão de que a finalidade da vida humana se reduz à reprodução e, portanto, à manutenção da espécie. Uma conclusão tipicamente fisiológica, apegada à visão exclusiva das funções animais. Mas, já no fim de sua existência, reformulou seu injusto veredicto, admitindo, como escreveu a Bosano na Itália e a Cair-Barchutel no Brasil, que os fenômenos metapsíquicos provam a natureza espiritual do homem e que mors janua vitae, ou seja, a morte é a porta da vida. A famosa proposição posterior de Hildegard, de que o homem se completa na morte, referendou a afirmação de Richet. O homem é o existente, o ser enquanto projetado na existência. Seu trajeto existencial vai da concepção do ventre materno até o momento final da morte. Admitir a inocuidade desse trajeto, como simples círculo vicioso de gerações incessantemente destinadas ao aniquilamento é reduzir o ser à nadificação sartreana, mas o nada, como Kant demonstrou, não passa de um conceito vazio, uma palavra que podemos considerar como simples emissão de sons sem sentido. Sua única justificativa está na sua natureza relativa res, da coisa em si do todo, do conjunto da realidade universal que é plenitude. A natureza estrutural do universo, hoje definitivamente provada pelas ciências, dá mais razão a Tales de Mileto, para quem o mundo é pleno de deuses, do que a todos os pregoeiros do nada. Todos os sofismas levantados contra a visão teológica da realidade caíram no absurdo ante as conquistas científicas deste meio século. O universo é uma estrutura de forças que se sustenta e desenvolve no jogo incessante dos seus poderes em equilíbrio perpétuo. As concepções escatológicas esbarram na impossibilidade total, absoluta, de sua comprovação. Os deuses de Tales podem ser substituídos pelas leis naturais, pois a mitologia do seu tempo nada mais era que a visão antropomórfica da realidade. Mesmo assim,
Os pensadores mais penetrantes e coerentes não podem dispensar a presença de uma inteligência atuante na ordenação e manutenção da realidade. Para os homens da era mitológica, essa inteligência era múltipla e gerou o politeísmo. Para os homens da era da razão, a fonte inteligente dessa unidade absoluta, da natureza monística da realidade universal, só pode ser uma, concentrando seus poderes múltiplos na figura de uma consciência cósmica, que é o tal dos antigos chineses, o Zeus grego cercado de auxiliares anteomórficos mais soberano em suas decisões, o Marduk persa que dividia e organizava o caos na estruturação de suas leis ou o Deus único do judaísmo e do cristianismo. O ateísmo é hoje uma posição falsa do pensamento que só se justifica pela rebelião necessária e justa do passado contra a concepção antropomórfica de Deus pelas religiões da violência. Mas essa justificativa se aplica ao passado e não às condições culturais da atualidade. Se há complexa organização cósmica, como negar-lhe a condição afetiva que gera o amor com uma finalidade superior e o condiciona aos instrumentos da reprodução genésica para que os seres não se percam nos delírios da sensualidade, mas valorizem a si mesmos como necessários e significativos na ordem estrutural do universo? Se o pensamento filosófico atual, a partir das pesquisas teológicas de Kierkegaard, desenvolvendo-se na cogitação ontológica de Heidegger e tropeçando nas contradições de Sartre, para depois se firmar no transcendentalismo de Jaspers, confirma-se no avanço das ciências e coloca-se numa posição irremovível ante a realidade do ser, é evidente que o problema do amor se desloca do romantismo para o campo do racionalismo. É através da razão que podemos captar a natureza real do sentimento e descobrir a sua significação profunda, o seu verdadeiro sentido nas relações existenciais. Simone de Beauvoir confessa que ao ler Sartre teve de arrastar-se por longos subterrâneos escuros e asfixiantes até encontrar a alvorada de uma conclusão libertadora. É difícil pensarmos numa alvorada ante uma conclusão nerdificadora. Mas o nada sartreano se desfaz ante a sua posição humanista, o seu amor pela humanidade. O filósofo do nada nega-se a si mesmo em tripudia sobre a sua doutrina negativa ao encontrar pelo menos uma suposição de vitória do homem sobre a sociedade, da liberdade sobre a tirania. Este é um exemplo da história do pensamento atual que demonstra a importância do amor nos descaminhos da existência. Amor e liberdade constituem a bandeira de Sartre e são a única senha que lhe dá passagem à posteridade. Seu mergulho na essência do ser levou-o à angústia da frustração total e absoluta. Mas o seu amor pelos homens o salva, levando-o à conclusão que ele não buscou, mas que a própria existência lhe ofereceu num gesto generoso de que toda frustração do pensamento se converte em compensação quando mantemos acesa no coração a lâmpada do amor. Fala-se muito no amor em termos convencionais. A expressão italiana fazer amor propagou-se no mundo e contaminou as novas gerações. É uma expressão de baixeza repugnante, porque reduz o sentido do amor ao ato sexual e ao comércio aviltante do ser como no mercado das sensações carnais. Em recente pesquisa no Rio, a maioria dos jovens universitários declarou não ver nenhuma distinção entre amor e sexo. Chegamos ao máximo no aviltamento da criatura humana e essa situação vexatória só pode ser combatida com recursos culturais que afugentem as trevas da ignorância dos nossos meios universitários. Trata-se de um problema puramente cultural. 2. A busca do outro. A solidão do ser gera a busca do outro. Esta não é uma afirmação gratuita, imaginária, mas resultante de pesquisa. Não se pode pesquisar o amor nos livros, nos estudos teóricos a respeito, nas múltiplas opiniões dos sábios, nem apenas nas relações humanas ou nas relações do homem com os outros seres ou com as coisas. A pesquisa do amor exige o método existencial da vivência individual e ôntico. Brota da estrutura psíquica de uma pessoa, define-se na ação relacional de um indivíduo com outro, ser ou coisa, e tem sua causa na profundeza das exigências ônticas, nas fontes do ser. Se quisermos compreender o amor divino, temos de partir do amor humano. Esta é a nossa única possibilidade de abordagem para a pesquisa do amor.
Fora dele nos embrenhamos na complexidade filética da afetividade e somos arrebatados pelo fluxo dos sentimentos amorosos na correnteza indomável dos anseios, dos desejos, da mística religiosa, da poesia, do sonho, do delírio e do verbalismo emotivo. Pesquisando o amor em nós mesmos, na análise introspectiva dos seus impulsos iniciais e do seu desenvolvimento em fases sucessivas, e experimentando ao longo da vida, nos seus sucessos e nos seus fracassos, podemos então passar ao exame extrospectivo do seu desenvolvimento nos outros, aplicando o método comparativo nas relações sociais. Esta não é uma pesquisa para jovens, pois só é acessível para adultos amadurecidos na vivência existencial do amor, curtidos na experiência de amar. Mas essa experiência tem de ser rica e profunda, abrangendo todas as manifestações do amor, sem o que a pesquisa estará previamente condenada ao fracasso nos seus resultados, por mais intelectualmente brilhantes que eles possam parecer. Os jogos de palavras, as expressões fascinantes, os recursos de oratória, as divagações líricas, as formulações eruditas e as proposições científicas não passam de confissões de incapacidade para chegar a uma conclusão verdadeira. Essa é a maior das tragédias humanas, responsável pelo aviltamento do homem e dos deuses e pelo fracasso da cultura. Ernest Cassirer não chegou a completar a sua tragédia da cultura por esquecer esse fator fundamental. Não temos a pretensão de solucionar esse problema, mas apenas de colaborar para a sua equação legítima, em termos interexistenciais. Fora desses termos, o aspecto divino do amor é inabordável e ficará restrito às definições vazias do psicologismo sem alma do nosso século, que relegou o amor ao campo raso dos epifenômenos, na mais descarada confissão de incompetência para investigá-lo. A simples oposição do amor ao ódio, como duas potências iguais e necessárias, e a admissão das perversões como expressões naturais do amor revelam a incapacidade psicológica para a compreensão do problema. O ódio é uma expressão passageira de resíduos da ferocidade ancestral da espécie. Esses resíduos se dissolvem no processo da evolução natural. O esquema evolutivo da consciência, de René Albert, levando o homem dos níveis da consciência teórica e da consciência prática à síntese da consciência estética, mostra a absorção progressiva desses resíduos das fases infra-humanas, para que o homem se defina no plano superior da espécie. As perversões da afetividade, que em geral resultam em depravações sexuais, têm a mesma origem e o mesmo destino. Diante da ineficácia de suas técnicas superficiais, psicólogos e psiquiatras resolveram normalizar essas anormalidades, condenando seus portadores à entrega pura e simples às suas tendências patológicas por toda a existência. Não obstante, quantos casos de cura e recuperação ocorrem nas mãos de religiosos que estimulam os seus impulsos naturais de transcendência? E isso, até mesmo em casos considerados como psicogenéticos irreversíveis. Os mergulhos mais profundos nas raízes da afetividade, que as pesquisas parapsicológicas atualmente permitem, superam a catarse psicanalítica e produzem o reequilíbrio afetivo que parecia impossível. A paixão, que não é excesso de amor, mas desequilíbrio da afetividade proveniente da retenção de resíduos da animalidade, pela inércia estática, nos porões do ser, leva aos crimes absurdos do assassinato por amor. Nas personalidades bem estruturadas, o ciúme e o amor próprio nunca levam os indivíduos a essa monstruosidade contraditória. O amor é força criadora e não destruidora, cria, ampara, perdoa, nunca mata. Por isso a educação filética é indicada por Hubert como indispensável num sistema racional de educação, que leva os educandos a superarem esses transtornos do crescimento psicoafetivo. É necessário educar os sentimentos, orientar a afetividade, canalizar as energias animais para que se façam homens e não lobisomens, indivíduos que parecem homens, mas trazem nas entranhas os instintos do lobo. Há um encadeamento universal de todas as coisas e seres, na metamorfose constante de toda a realidade aparente. Nas fases de transição, como vemos no processo mitológico e na própria transição das espécies, na história natural, a sereia conserva sua metade de peixe e o deus Anubis sua cabeça de falcão.
Essas imagens míticas correspondem a realidades presentes em todos os reinos na natureza. Se não tivermos a visão exata do processo ontogenético da espécie, não saberemos dizer o que é normal e anormal no homem. Frequentemente deparamos com a indecisão de especialistas deste ou daquele campo das ciências que perguntam: o que é normal? A própria palavra normal deveria dar-lhes a resposta precisa. O critério do normal não é ontogênico, mas estatístico. Em qualquer plano da realidade, o normal se define pela maioria. As formas ou características aberrantes estão fora da norma, que não é ditada pelo sistema social, mas pela natureza da espécie. Um bezerro de 2 cabeças é tão anormal quanto um homem bissexuado ou dotado de impulsos animalescos. Quem não sabe discernir o normal do anormal está sofrendo de perturbações do discernimento. É claro que o critério estatístico não se baseia apenas no número, mas nas características da espécie. O aumento de casos de anormalidade numa comunidade não pode transformar o anormal em normal, como uma epidemia não transforma a doença em rigidez. O psiquiatra que diz a um adolescente: entregue-se aos seus impulsos e viva na sua normalidade, não conhece o sentido da palavra normal. Além disso, é um incompetente na sua profissão e comete um crime de lesa humanidade. Pouco importam os seus títulos, o que vale são os seus atos, é o seu comportamento profissional. Faltam-lhe os conhecimentos básicos da ontogenia humana, da própria psicologia, da concepção existencial do homem como projeto que se lança na existência em busca da transcendência. Falta-lhe ainda o conhecimento da estrutura da consciência. Quer livrar o paciente dos complexos e traumas de sua posição anormal, dando à sua normalidade o rótulo falso de normalidade individual, o que é simplesmente um absurdo lógico, pois a norma provém do coletivo e não do indivíduo. Falta-lhe, portanto, até mesmo o conhecimento da lógica. É um analfabeto do espírito, incapaz de perceber que a sua própria posição profissional se apoia nos processos normativos da sociedade em que vive. Toda essa argumentação nos parece necessária para uma compreensão do amor como a busca do outro. Platão, no Banquete, faz Sócrates definir o amor como um vazio que procura preencher-se. Diotima lembra o mito dos hermafroditas, homens duplos do princípio do mundo, que possuíam 4 braços e 4 pernas e andavam rodando. Zeus os cortou pelo meio, separando-os pelas costas. Desde então, as metades se perderam e se buscam sem cessar. Compreende-se que os homens duplos possuíam os 2 sexos. Hoje ainda se fala nas 2 metades que se buscam para completar-se. O símbolo é perfeito. Zeus separou as 2 metades porque os hermafroditas tinham toda a potencialidade humana e tentavam invadir o Olimpo. Cerrando as metades, Zeus tirou-lhes o poder que ameaçava os deuses. Esse é o poder do amor, que os homens procuram recuperar no restabelecimento da unidade perdida. A busca do outro é o preenchimento do vazio, que dá ao homem a capacidade da reprodução da espécie, o poder criador que Zeus lhe tirou, porque ele, o homem duplo, abusava desse poder. Hoje há quem pretenda que o mito do hermafrodita justifique a homossexualidade, que deprime, humilha e esteriliza o homem. A homossexualidade grega não era norma, era apenas tolerada. No próprio Banquete, Sócrates considera a palavra hermafrodita como a maior ofensa que se pode fazer a um homem. A tolerância dos meios intelectuais gregos era carregada do mesmo desprezo que perdura em nossos meios intelectuais. Tolera-se o homossexual, mas com reservas que o estigmatizam. Por outro lado, o homossexualismo antigo provinha das práticas supersticiosas da transmissão da virilidade aos efebos pelo ato sexual de sentido mágico e ritual. Essas práticas perduraram em Esparta, mas em Atenas decaíram com o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento do conceito da dignidade humana. A palavra transformou-se em ofensa. No amor, o homem busca a sua metade feminina e a mulher a sua metade masculina. Se não predominar esse critério dos opostos, não se completa a unidade biológica e espiritual que sustenta a espécie humana. Esta desapareceria na corrupção, como todas as coisas cujas funções se aniquilam na deformação e no desperdício.
Bastaria esse raciocínio primário para mostrar aos psicólogos e psiquiatras da libertinagem terapêutica o absurdo em que incidem. A normalidade, no caso, está definida pela própria finalidade ontogênica do sexo. Freud exalta, na psicanálise, a importância da parelha pai-mãe para o desenvolvimento da criança. O pai e a mãe têm funções específicas e definidas e insubstituíveis na formação do filho, no desenvolvimento do seu ego e superego. Hoje há quem pretenda atribuir isso à formação burguesa de Freud. Mas a rejeição dessa tese mutila a psicanálise e a transforma em socioanálise, necessariamente aplicada à sociedade burguesa em fase de dissolução. Toda a doutrina freudiana se esfacelaria se essa ideia prevalecesse. A solidão do ser começa antes da sua manifestação, porque é uma condição da sua projeção na existência. Não sendo possível explicar-se a razão da criação, o motivo que levou Deus a criar o mundo, as religiões se referem à solidão do ser supremo no infinito vazio. Deus teria criado o mundo para sua glória, o que é um eufemismo, escondendo a ideia de que o criou para ter o que fazer e ter companhia. Mas ninguém figurou melhor a solidão de Deus do que Pitágoras, imaginando-o como o número um e solitário no inefável. O mundo nasceu de um estremecimento inexplicável da unidade solitária. Súbito, a unidade estremeceu, talvez cansada ou irritada com a solidão absoluta, e nessa inaceitação desencadeou a década. Ao estremecer, Deus se multiplicou e saiu de si mesmo. Os físicos atuais, ao descobrir as primeiras partículas de antimatéria, imaginaram a criação de um novo espaço no vácuo, determinado pela agitação dessas partículas. O espaço vazio não é espaço, é vácuo. Não tem dimensões nem movimento, é o inefável. Mas as partículas em movimento criam e estruturam o espaço. Isso pode justificar o dogma judeu-cristão de que Deus tirou o mundo do nada. O Verbo, a palavra de Deus, ecoando no vazio, agiria com o grito de alguém numa paisagem tranquila, segundo a imagem de Kafka, para explicar o fenômeno da estruturação na teoria da Gestalt, ou psicologia da forma. Esse grito de alguém assemelha-se ao grito da criança ao nascer, que a arranca da solidão do ventre e estrutura o mundo ao seu redor. Como Deus solitário no inefável, o ser humano está solitário no útero. Mas antes dessa solidão biológica ele passou pela solidão metafísica. E é Sartre, o antimetafísico, quem melhor nos oferece a imagem dessa solidão ao considerar inexistente, anterior à existência, como uma coisa ovoide e limbosa, fechada em si mesma. Essa coisa é o índice da dialética de Hegel. É o ser na sua solidão, que anseia pelo outro e de repente se projeta na existência. Passa então à condição de para si, o existente, cuja consciência vazia reflete o mundo em si mesma, mas não se contenta com ele e busca a transcendência, sendo frustrado nessa busca pela morte, que o aniquila. A síntese hegeliana do em si para si não se completa e o homem nada mais é do que uma frustração. Todos os elementos dessas diversas doutrinas, ao longo dos milênios, e de muitas outras que seria exaustivo mencionar, mostram-nos a constância da intuição humana do amor como transcendência. Sartre não busca a transcendência metafísica, mas busca a transcendência física, que encontra no outro de Simone. A inquietação leva a buscar outros, que na verdade são outras, mas ele sempre voltará a Simone, que é o seu outro. Daí a sua explosão contra a multiplicidade incômoda dos seres, os outros são o inferno. No episódio bíblico da criação temos a solidão edênica de Adão. Deus se compadece dessa solidão inútil e cria Eva. Mas Eva não é uma nova criação, pois Deus a arranca da própria carne de Adão. Porque Deus não fez Eva do mesmo limo da terra em que plasmara Adão. Porque Eva devia ser a contraparte de Adão ligada a ele pela dupla afinidade espiritual e física. O amor teria de nascer do amor. Na teologia hebraica a alma de Adão era a semente da espécie humana. Adão continha em sua alma todas as almas futuras. Temos assim o mito do ser sem dimensões cósmicas. Deus, o absoluto, cria o cosmos e arranca Adão das entranhas da terra. Yahvé é o pai, Gea é a mãe, Adão é o filho. O mundo tridimensional está feito e preenche o vazio.
e Deus se contenta, mas se engana. O mundo não está perfeito. Os homens não podem brotar da terra, como as árvores. Deus tem de completar a sua obra gigantesca com uma pequena e frágil criatura que permitirá a reprodução da espécie, Eva. Essa criatura vai igualar-se a Deus, pois é ela quem vai povoar o mundo, com o estoque de almas sementes acumuladas na alma de Adão. É então que surge a serpente, a criatura em socorro do Criador, para que a sua obra se complete. A intuição hebraica superou de muito a intuição grega na elaboração desse mito da criação, tão espantosamente rico de símbolos poéticos significativos de realidade que até hoje os homens não conseguiram decifrar. Não tentaremos dar essa decifração, que talvez possa ser a chave do arcano supremo. Basta que ele nos sirva para compreendermos um pouco do mistério do amor. Deus é amor, afirmou João Evangelista. Pitágoras chamou a busca filosófica de amor de sabedoria, mas Platão inverteu os termos da proposição, afirmando que a filosofia é a sabedoria do amor. Foi essa sabedoria que levou a serpente a tentar Eva e desencadear, através dela, a segunda década que produziu o mundo dos homens. A resposta a esta pergunta pode inverter todos os nossos conceitos sobre a realidade cósmica, na qual se insere, como uma realidade dependente e ao mesmo tempo separada, a do cosmos humano. Não nos cabe sequer tentar essa resposta. No pequenino cosmos humano da Terra, uma colônia de bactérias na casca de uma uva, há um urgente problema a ser solucionado, o da compreensão do amor pelos micróbios pensantes. Que eles entendam ou não o amor, pouco ou nada importa para a ordem cósmica, mas para todos os homens, e para cada um deles, esse problema é de importância fundamental. A solidão do ser não se acaba com a sua projeção na existência. Sua comunicação com o mundo limita-se inicialmente ao choro e à percepção vaga de uma realidade difusa. Quando o crescimento lhe abre as portas dos sentidos orgânicos, ele se defronta com uma realidade que tem de dominar. Sua luta é solitária nas primeiras fases da infância, mas pouco a pouco ele aprende a reelaborar essa realidade através da consciência. Os estímulos exteriores provocam o aflorar na consciência supraliminar da reminiscência platônica, do mundo das ideias provenientes do passado. As categorias da razão, que são as lembranças dinâmicas de experiências anteriores, são reformuladas ao contato das experiências atuais. O ser começa a revelar-se em sua facticidade psicoafetiva, naquilo que ele é em si mesmo. E surgem então os primeiros conflitos entre o que ele é, a sua facticidade, e o que o mundo é, a facticidade do mundo. Esse conflito geral é atenuado pela intenção, o esquema intencional de seus objetivos para a nova existência, que ele traz na sua consciência subliminar, inconsciente, e que se reflete de maneira sugestiva na consciência supraliminar, consciência imediata ou de relação, orientando-lhe as atitudes e o comportamento. Na adolescência a intenção se firma ou se deixa vencer pelas lembranças antigas, o que determina a chamada crise da adolescência, que não raro modifica profundamente o jovem, a ponto de surpreender os seus familiares. O passado pesa mais fortemente sobre ele, exigindo opções, enquanto as solicitações da intenção aumentam de intensidade. No esquema intencional existe sempre uma figura, às vezes esbatida, às vezes definida, não raro conjugada com a da mãe ou do pai, é o par que o jovem ou a jovem espera encontrar na nova existência. A busca dessa figura se inicia nos primeiros contatos afetivos, determinados pelas circunstâncias. Começa geralmente mais cedo do que pensamos. E na maioria das vezes é uma busca torturante, que irá sem sucesso até o fim da existência. Porque há também o conflito dos interesses imediatistas do ser com os desígnios ideais do Ser Supremo, que visam ao futuro. O par pode não estar presente nesta existência ou pode estar ligado, por compromissos anteriores, a outro ser. Daí o desencontro que marca a maioria das vidas na Terra. Os seres em desencontro continuam solitários. É necessário que tenham aprimorada sensibilidade afetiva para não transformarem sua união em desastre familiar. A necessidade de comunicação se acentua. A solidão aumenta de lado a lado.
Se não houver o socorro dos filhos, o rompimento é imediato. Isso nos mostra o aspecto fundamental do amor, que o define como a busca do outro. Se não há compromissos cruzados no itinerário existencial do ser e ele encontra facilmente o outro, a existência do par é tão feliz quanto o pode ser na Terra. É o amor inalterável que une os dois seres como se fossem um só, vencendo todas as dificuldades e contratempos da existência, ignorando o fástio da rotina. Nenhum outro pode substituir qualquer dos dois, e se um morrer o outro continuará fiel à sua memória até o fim da vida. Vemos então que a essência do amor é a afinidade, a sintonia perfeita dos seres que atingiram o mesmo grau de evolução espiritual. Isto parece tanto mais certo quando notamos que se aplica igualmente ao amor do próximo e ao amor a Deus. O amor ao próximo é difuso, abstrato, mas se concretiza e para isso se centraliza no conceito do humano. Concebendo a humanidade como a espécie a que pertencemos, encontramos em cada criatura os motivos da afinidade que nos fazem perdoar os seus defeitos e amá-la como um reflexo de nós mesmos. O amor a Deus provém da ideia inata de Deus no homem, segundo a tese cartesiana, e de nossa afinidade com esse arquétipo divino que também desejamos atingir no processo de transcendência. Quando a nossa intenção coincide, na medida relativa possível, com essa idealização profunda da alma, a lei de adoração se manifesta em plenitude e amamos a Deus em espírito e verdade. Não amamos um ídolo, uma figura humana de Deus, mas a sua essência manifestada na grandeza e beleza da sua obra, em que nos integramos. A função principal das religiões, se elas não se abastardassem nos caminhos do mundo, sob a ação da imaturidade humana, seria realmente a de nos religar a Deus, do qual nos desligamos pelo desenvolvimento da razão, envaidecidos com a nossa capacidade de julgar. Sozinhos e expostos, no mundo, a todos os perigos da existência, nem mesmo essa situação de insegurança permanente nos impede de julgar a Deus e excluí-lo da realidade existencial. O ateísmo é a rejeição do arquétipo divino que nos humilha, por termos de adorá-lo. 3. O charco do amor. Puro e impuro são categorias da lei de evolução. Não obstante as reservas atuais quanto à legitimidade do termo evolução, que se procura substituir por mudança, bem ao gosto da insegurança do século, a verdade é que a lei de evolução se faz sentir em toda a natureza. Nós mesmos somos uma prova da realidade e constância da evolução. As pesquisas antropológicas não deixam dúvidas a respeito. Mas o homem se apega ao seu mundo, num antropocentrismo vaidoso, e pretende a medida universal das coisas e dos seres. As categorias de puro e impuro referem-se a duas faixas de graus da evolução. O impuro é o não evoluído, tudo aquilo que está ainda carregado de elementos primitivos. O puro é o evoluído, tudo aquilo que se mostra livre dos elementos genéticos de sua elaboração. O feto ligado à placenta é impuro, a criança livre é pura. Toda a impureza dos elementos heterogêneos necessários à formação e desenvolvimento do embrião constituem a impureza de que nasceu a pureza de uma estrutura perfeita e refinada. Do charco nasce a flor. O charco do amor é o seu lastro genético, o lamaçal de instintos, desejos e paixões em que mergulham as raízes do ser impulsionadas pelo tropismo da transcendência. Os homens não podem aviltar o amor, mas se aviltam a si mesmos. Descem as condições animais e transformam a palavra amor em sinônimo de libertinagem e depravação. Mas isso tem uma razão de ser e é necessário que a busquemos para poder combatê-la. O campo mais penoso da pesquisa sobre o amor é o dessas regiões inferiores da geografia do amor, em que o homem se despe da dignidade humana para disputar com os animais, como tocados pela vara mágica de Circe e transformados em porcos, as sensações da mais baixa animalidade. Todos sabemos, pois é problema científico só contestado pela dogmática religiosa, que os reinos da natureza se desenvolvem numa sequência ascendente. As mesmas energias criadoras que estruturam o reino mineral se projetam, através de fases intermediárias definidas, nos reinos vegetal, animal e hominal. A criação é um todo orgânico, diversificado na sua estrutura e unificado na sua inteireza.
Um reino natural procede do outro e cada um traz em si mesmo as marcas do anterior. A filogênese dos reinos naturais, como a das espécies diferenciadas de cada reino, é hoje cientificamente conhecida. O desenvolvimento da física nuclear comprovou a intuição dos atomistas gregos quanto à unicidade fundamental de todas as coisas e todos os seres. Sabemos, sem sombra de dúvidas, que um grão de areia até o esplendor das constelações, são os átomos e as suas partículas que formam todas as estruturas. A mesma lei que rege a formação do corpo humano rege também a formação dos astros. É evidente que o homem, nesse atordoante processo filogenético, não é mais do que um elo, relativamente infinitesimal. Mas essa situação inferior do homem diante da imensidade cósmica, numa avaliação quantitativa, compensa-se no plano qualitativo pela importância de suas potencialidades. Como o átomo insignificante encerra em sua estrutura inframicroscópica um poder colossal, e mais ainda a partícula atômica de antimatéria, que encerra em sua finitude um poder praticamente infinito, assim o ser humano, por suas potencialidades, constitui-se num elo de transcendência que pesa de maneira incalculável na grandeza do cosmos. O seu rebaixamento aquém da animalidade retarda a evolução humana na Terra e propicia o desencadeamento das forças negativas residuais em fase de dissolução na essência ôntica da espécie. A própria condição de transição do reino hominal, ainda ligado aos planos inferiores, favorece o revigoramento dos laços que ainda mantêm o reino hominal ligado ao reino animal. O aviltamento do amor precipita a queda de todos os valores do espírito em ascensão. O ódio explode no desvario das mentes afetadas pelas vibrações magnéticas das sensações grosseiras, a que ainda não podem resistir. A ferocidade humana revela-se mais agressiva e cruel que a das feiras, mais refinada e destruidora, porque a serviço da inteligência em desequilíbrio. O engano de Marcuse, em Eros e Civilização, foi o de haver tomado as forças genéticas da espécie como as que determinam a evolução humana. Pelo contrário, essas forças pertencem à placenta da espécie e determinam apenas a sua multiplicação. As forças determinantes da evolução humana pertencem ao espírito, pois o homem é espírito e não carne. O horror das atrocidades nazifascistas e soviéticas da Guerra Mundial foi consequência do predomínio das paixões instintivas no homem, assim como as consequentes atrocidades norte-americanas com as explosões atômicas no Japão e o desvario dos bombardeios maciços em países impotentes como o Vietnã e o Camboja, como acentuou Simone de Beauvoir, tratando das torturas policiais na França. Após a derrota nazista, essa praga brutal e desumana renasceu com as atrocidades da guerra e propagou-se no mundo. O que antes era exceção, tornou-se regra geral. O conceito do humano desvalorizou-se, o homem tornou-se um objeto como qualquer outro, porque o aviltamento do amor pela civilização do lucro e do gozo levou à falência total do humanismo da Renascença. O materialismo e o pragmatismo da era da máquina, erigidos em doutrinas filosóficas e sociais, justificaram, com os sofismas de um intelectualismo árido, todos os desmandos e todas as atrocidades. Foram esses os frutos do charco do amor, em que o mais elevado sentimento humano confundiu-se com as explosões dos mais baixos resíduos animais da espécie. Simone, não obstante o seu existencialismo espiritual, recusa a designação de espécie para a humanidade, distinguindo assim o plano da animalidade do plano superior da razão. A humanidade não é uma espécie, é um devir, afirma ela. Reconhecer essa distinção já é um passo na compreensão mais profunda do fenômeno humano, na expressão de Teilhard de Chardin. Mas a humanidade só é um fenômeno excepcional na Terra quando vista em suas características espirituais. No tocante à sua constituição física, o homem não é mais do que o aprimoramento dos antropóides. É sobretudo a consciência o que distingue o homem do animal. Mais do que a razão e o pensamento criador, a consciência, esse código estranho das leis humanas, em que o impulso de transcendência predomina, é que define o homem. Nela estão inscritas as diretrizes irreversíveis do homem como ser espiritual, destinado a se projetar nas hipóstases da teoria de Plotino,
libertando-se do condicionamento terreno a que todos os demais seres do planeta encontram-se imantados. O fenômeno humano resume-se no prodígio da consciência, cuja estrutura é a mesma em todas as latitudes do globo e em todos os tempos, não obstante as variações na temporalidade, determinadas pelos avanços e recuos do processo evolutivo. Os romanos da decadência do império, como os europeus da fase nazi-fascista recente e os violadores atuais da dignidade humana em todo o mundo, nunca puderam modificar a estrutura da consciência, conseguindo apenas violar as suas leis sob o impacto de delírios coletivos de megalomania e histerismo. É significativo que todas essas violações históricas tenham produzido hecatombes humanas, esfacelamento de nações e destruição de civilizações, logo mais recuperadas pelo esforço dos sobreviventes, na volta desesperada ao esquema consciencial. O desespero e a tensão das fases de recuperação atestam historicamente a impossibilidade da permanência dos valores e dos anseios humanos fora do esquema consciencial. Rompendo com esse esquema, o homem rompe com a sua própria natureza, desumaniza-se, cai na barbárie. Para o homem de todas as latitudes, lutar contra as leis da consciência é lutar contra a humanidade. A história nos mostra, por outro lado, que a lei fundamental da consciência é o amor, em torno da qual gravitam, como as partículas em torno do núcleo do átomo, todas as demais leis da consciência, a da existência do Deus e sua providência, a da justiça, a da fraternidade universal dos homens, a de razão, a da ordem, a da busca da transcendência. Quando os homens violam essas leis, a sociedade perde a sua dignidade e o Estado se converte no Leviatã de Hobbes. Todas as sociedades anticonscienciais trazem a marca infamante do fratricídio, da traição ao humano, do roubo, da miséria e da depravação em que a mulher é sempre a vítima sacrificada para aplacar a fome sensorial de Moloque. O aviltamento da mulher pelas civilizações anticonscienciais é o aviltamento da humanidade em sua própria fonte genética. A negação do amor pelo comércio do sexo, reduzindo a simples instrumento de prazer venal à fonte genética, é a negação da própria dignidade humana. Por isso, o Cristo, ao livrar a mulher adúltera da lapidação infamante, limitou-se a tocar a consciência dos lapidadores hipócritas. E por isso também engajou Madalena, a cortesa, em seu grupo messiânico e a escolheu para vê-lo em primeiro lugar após a ressurreição. Ele mesmo justificou a razão dessas atitudes, que escandalizavam a hipocrisia da época, dizendo simplesmente que ela muito amara. O amor dessa mulher a santificava e ao mesmo tempo condenava os seus acusadores. Bastaria isso para mostrar que o amor não depende de regras e leis sociais. Basta ao amor a sua própria força e a sua própria lei. Essa lei não depende dos doutores do templo, nem se inscreve nos códigos da frágil justiça humana, pois está inscrita de maneira indelével na consciência dos próprios homens. A tradição hebraica sobre Madalena não a apresenta como uma cortesã comum, ávida de prazeres e riqueza. Sholem Ash, o último grande escritor judeu na língua Yiddish, apresenta-a como uma mulher de bom gosto e rara beleza, dotada de espírito elevado e grande generosidade, especialmente atenciosa para com os pobres e sofredores. A maneira por que o Nazareno sempre a tratou parece confirmar essa imagem lisonjeira. Que enorme distância entre essa atitude de Jesus e os espíritos mesquinhos que tudo condenam em nome da moral convencional. É claro que, numa sociedade de castas, classes ou estamentos, os interesses de linhagem, títulos, privilégios e haveres hereditários exigem o amor oficializado, embora sempre com largas concessões ao amor natural, no tocante aos ricos e poderosos. Os códigos familiares são sempre muito exigentes. Mas Jesus não ligava nenhuma importância a isso. Anunciou a superação dos divisionismos religiosos à mulher samaritana, que tivera vários maridos e era uma enjeitada da Israel orgulhosa e ofereceu-lhe a água viva da sua doutrina. Ao invés de condenar o vinho nas bodas de Caná, preferiu encher com o melhor vinho os cântaros vazios para manter a alegria dos convivas. No charco do amor ele pescava as pérolas perdidas e ensinava a todos,
Desde os infelizes da porta do monturo até os rabinos vestidos de púrpura, a grandeza sem limites do verdadeiro amor. E é em nome dessa singular moral que as igrejas cristãs negam as vítimas infelizes das exigências sociais interesseiras, combatendo ferozmente, sem nenhuma consideração para os deveres da piedade, a simples e necessária instituição do divórcio para os casais separados. Não percebem os vigários do Cristo que a falta do divórcio estimula e aumenta o concubinato, concorrendo para a dissolução da família que eles pretendem evitar. Desde Moisés o divórcio era admitido em Israel, como medida necessária para a defesa da sociedade. E Jesus sancionou essa medida dentro das condições do tempo. A falta do divórcio, particularmente na legislação dos países pobres, é um dos fatores da proliferação das uniões ilegais e da prostituição. Quantas jovens infelizes, mal-sucedidas no casamento, são lançadas na chamada vida mundana pela falta absoluta de amparo legal à situação marginal em que se debatem. O charco do amor cresce na proporção exata dos obstáculos opostos à legitimação do amor natural. Não é necessário muito tino nem perspicácia especial para se compreender isso. O povo sofre as consequências dessa cegueira dos mandatários, enquanto as altas classes pagam anulações de casamento no Vaticano e gozam das regalias do dinheiro e do prestígio social, nas transações ilícitas dos corpos e almas disponíveis no mercado humano. A luta contra o divórcio, único remédio social para o mal da separação de casais desajustados, e o celibato forçado do clérigo católico fazem parte do charco do amor. O mito da castidade, como suposta prova de pureza espiritual de padres e freiras, constitui outro afluente do charco. Forçar homens e mulheres, no vigor da juventude, a essa mutilação contrária às próprias leis de Deus é simplesmente invadir a área de atribuições da divindade, superpondo os desígnios do homem aos decretos do Ser Supremo. E sempre que se procede assim, a pretensão humana paga bem caro pelo seu atrevimento. O problema da castidade é exclusivamente pessoal. Consta nos evangelhos que há eunucos feitos pelos homens, eunucos de nascença e eunucos por amor ao reino dos céus. Os artifícios para forjar eunucos e virgens do último tipo chegaram ao extremo da crueldade. As vistais romanas, anteriores à virgomania cristã, se violavam o seu voto de castidade antes dos 30 anos eram enterradas vivas. Os suplícios da castidade forçada em nome de Deus, que segundo a Bíblia ordenou aos homens, crescei e multiplicai-vos, constituem capítulos de fogo e dor da história da estupidez humana que Pitkins tentou escrever, apenas aflorando o assunto, e para a qual Richetti contribuiu com seu livro O Homem Estúpido. E que dizer das consequências psicopáticas dessa luta inglória, dolorosa e suja contra o sexo? O misticismo erótico dos conventos produziu legiões de monstros ao invés de santos e anjos. As macerações e flagelações, os cilícios aleijantes, as torturas da carne pelos fanáticos da pureza impossível levaram à loucura milhares de criaturas que, por uma ejaculação espontânea ou um suspiro de desejo amoroso sentiram-se nas garras do demônio, condenadas às caldeiras do inferno. Até mesmo um espírito elevado como Teresa de Ávila perdeu o seu tempo em visões terroríficas dos suplícios infernais a que seria levada por não conseguir sufocar os anseios sexuais. O misticismo erótico foi a peste espiritual da Idade Média e continua ainda hoje a fazer as suas vítimas. Mística e erotismo formam um terrível complexo de terror, prazer, angústia e culpa, com todas as variações emotivas e desequilíbrios sensoriais da personalidade psiconeurótica. Torna-se uma espécie de tóxico alucinógeno de um extremo poder de viciação. A psiconeurologia ainda tem muito a investigar nessa área sombria e dolorosa do sofrimento humano, nesse poço de piranhas famintas do charco do amor. O capítulo dos íncubos da Idade Média, demônios que assaltavam mulheres e homens em seus leitos, para as tentarem sujeitando suas vítimas ao prazer masoquista do pecado imposto pela força, escapa hoje,
Graças às pesquisas espíritas e parapsicológicas, ao campo da interpretação patológica, para inserir-se no quadro dos fenômenos paranormais. Tivemos a oportunidade de verificar algumas dessas ocorrências assustadoras, uma delas com a esposa de médico eminente, que relutou em aceitar a realidade do fenômeno. Não se tratava evidentemente de manifestações diabólicas, mas de entidades inferiores, ainda apegadas às suas viciações terrenas. Nem de fatos sobrenaturais, pois as leis desses fenômenos já estão hoje suficientemente conhecidas. Como entendem Dual e Carrington, são manifestações de mentes desencarnadas. Mas como demonstrou